3, 2, 1. Sejam bem-vindos ao Atualizando, seu podcast semanal. Eu sou o Derek Mello. E eu sou o Gabriel Marino. E hoje estamos aqui para comentar um pouquinho sobre a participação do aluno dentro da escola e dentro de Grêmio. E hoje nós estamos com uma pessoa gabaritada no assunto para falar sobre. Ela, que é ex-assessora do gabinete da Secretaria da Educação, onde atuou com a equipe de Grêmios, ex-coordenadora do Centro de Educação Unificado na Secretaria Municipal de Educação e atualmente coordena projetos na Oficina Municipal. Estamos falando dela, ninguém mais, ninguém menos do que Rafaela Burti. Rafa, obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer estar com você aqui com a gente. Ainda mais para falar sobre educação, que é uma coisa que a gente chama tanto, né? Oi, meninos! Lindos! Que saudades de vocês. Estamos morrendo Muita de saudade de ouvir vocês, principalmente para falar desse nosso assunto maravilhoso que é o que nos une, né? Exatamente. Eu acho que para falar de educação, a primeira pessoa que veio na cabeça é você, porque não tinha, ainda mais falar de Grêmio e tudo. Rafa, para começar, conta pra gente, como que você começou a trabalhar com educação e como que você se envolveu com ela? Ixi, Maria, a história é meio longa, hein? Não, tudo bem. Brincadeira. Vou tentar resumir um pouquinho. Assim como vocês dois que estão apresentando, e provavelmente a maioria, eu estudei a minha vida inteira na rede paulista, né? Na rede pública paulista de ensino, desde lá da primeira série, que na minha época ainda era série, não, era ano, até o ensino médio e até o ensino superior, né? Que eu também fiz na rede pública. E a minha época, eu também fui gremista. Olha. Então, no ensino médio... Mais uma ex-gremista aqui, então. Opa, sempre. Os ex-gremistas nunca abandonam o Grêmio. Isso é uma verdade. E, enfim, aí minha atuação no Grêmio, na verdade, foi um pouco frustrada, né? Eu queria ter organizado diversas coisas bacanas lá na minha escola, mas não foi possível, né? A gente não conseguiu atuar muito por conta que tinha uma direção um pouco mais resistente, né? A gestão democrática, também por ser algo novo, né? A gente está falando aqui de 2008, que foi meu último ano no ensino médio, então era algo um pouco novo, as pessoas não sabiam ainda muito bem como lidar, e também porque eu encontrava dificuldade entre meus próprios colegas, né? Então eu levava muito, vamos montar a chapa do Grêmio, fazer campanha, e eu me via às vezes muito sozinha nesse momento. Mas enfim, não desisti, persisti e fui até o fim. E aí quando vi que não ia conseguir fazer muita coisa, né? Uma coisa simbólica foi o caso da biblioteca, que desde sempre eu estudei naquela escola, da 5ª série à 3ª série do ensino médio, e eu via a biblioteca fechada, com cadeado, e eu pensava, mas a gente tem que ler livro para a FUVEST, tem um monte de coisa para fazer, para estudar, e a biblioteca está fechada, como assim? E eu fui conversar com a direção, e a vice-diretora me acolheu, não, legal, não dá para a gente abrir a biblioteca, Rafa, por quê? Ela não está organizada, precisa catalogar os livros, precisa dar uma organizada, catalogar os livros, e ter alguém ali, né, disponível para fazer esse empréstimo. Legal, Ana Rosa. É o seguinte, eu posso organizar a biblioteca, limpar, catalogar, posso? Claro, então vamos lá. Ela me emprestava a chave, eu ia lá com o Marcelão, que era o meu companheiro lá, inspetor, né? Não sei como se chama hoje, mas... Todo gremista tem um inspetor amigo, né? Sempre. Tem que ter. Sempre. E aí... eu ia lá todo dia de manhã para a escola, à tarde ficava limpando, catalogando, até depois de um mês mais ou menos, tudo pronto. Legal, fui toda feliz. Dona Rosa, conseguimos, a biblioteca está prontinha, catalogada. Ai, mas sabe o que é? É que a gente não tem quem fique na biblioteca. Tudo bem, eu revezo com o pessoal da minha chapa. Um fica de manhã, outro fica à tarde, fica à noite, enfim. A gente pode se revezar. Ah, mas não dá, tem que ser algum funcionário da escola. E a escola está sem funcionário para as funções próprias, quem dirá para a biblioteca. Aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça, né? E ali eu decidi que eu queria mudar um pouco daquela história. Eu não queria que os próximos estudantes passassem pelo que eu passei, né? Então, o que eu fiz? Fui correr atrás de alguma formação superior, né? Mais voltada nessa área. E aí eu encontrei um curso, né? Recente, continua sendo uma coisa nova, que é Gestão de Políticas Públicas. Só que tinha onde? Na USP. Falei, tá, não vou passar, né? Da rede pública, não vou passar. Aí consegui bolsa no cursinho objetivo
prestei a bolsa, consegui uma boa bolsa e fiz cursinho, né? E na hora que eu vi a pilha de livros, eu falei, meu Deus, não sabia que a matemática eram 5, que a química tinham 2, eu nunca ouvi falar nisso. E aí, deu certo, né? No final das contas, estudei bastante no cursinho, ficava o dia inteiro lá para aula e depois estudando, me esforcei muito e consegui ser aprovada na FUVEST, né? Então aí comecei a cursar gestão de políticas públicas, amei, sou apaixonada, recomendo para todos que façam esse curso, é maravilhoso. E aí então resolvi que a minha área era educação, né? Você vai fazendo um estágio aqui, um estágio ali, até o momento que eu percebi, eu falei, cara, onde eu mais me envolvo é sempre quando tem projeto de educação. Aí, acho que eu gosto disso, por quê? Porque eu já pertenci àquele mundo, eu sei do que aqueles estudantes estão falando, eu sei o que aquela rede precisa, né? Então, por me sentir muito parte, eu acabei buscando essa atuação. E aí foi quando surgiu o convite, né? Depois de várias experiências, enfim, se eu for falar toda, vai demorar um bom tempo. Aí foi quando surgiu o convite, em 2016, para ser assessora na Secretaria Estadual de Educação, né? E ali eu resumo bem brevemente como os 2 anos e 8 meses mais felizes da minha vida até então. Também estou muito feliz no lugar onde estou hoje e nos lugares onde estive depois da secretaria. Mas ali foi um lugar muito especial, em que eu pude lidar com a minha frustração da escola, né? Lidar ali na coordenação junto com a minha querida professora eterna, professora Soninha, Sônia Brancaleon, né? Vocês devem conhecer. E somando esforços com ela, né? Então a gente pôde trabalhar juntas nesse desafio da coordenação dos grêmios estudantis, do primeiro encontro paulista de grêmios, do orçamento participativo jovem, enfim. Bem resumidamente, por isso que eu resolvi atuar na educação. Eu acho que o seu discurso vai muito ao encontro à maioria dos discursos de quem é gremista, né? É quem tem um sonho, vê um problema, procura um problema e quer participar na construção. Exatamente, quer achar a solução junto, quer estar ali incluído na solução do problema, né? Nós mesmos começamos assim Exatamente. também, né? A ideia, quando eu e o Derek entramos, acho que você nem estava na época ainda, e eu e uns amigos meus, junto com a direção falou, a gente precisa organizar uns livros para distribuir. A gente foi, eu e meus amigos, saímos organizando os livros de português, matemática, ciência, geografia, e ficamos horas organizando para distribuir. Eu lembro que até no dia a gente saiu cheio de poeira, que eram uns livros antigos, cheio de poeira. Nossa, mas assim, foi ali que começou as coisas, ali que começou o gosto por trabalhar com educação. A gente encontra o problema, né? E não só nosso. Eu acho que o foco é para todo mundo. E eu vou por aqui um ponto que eu vejo muito na educação hoje, que eu quero que você fale com a gente também. Você viveu muito isso. Que é o distanciamento que se tem hoje da linguagem que a escola fala para a linguagem que o aluno entende. Tá deixando de fazer sentido, né? A escola tá deixando de fazer sentido para o aluno. Ele não quer mais participar justamente por isso. Porque ele não pertence mais à escola. Ele é um aluno que está ali. Igual você falou, você quis consertar a biblioteca, mas não abriram espaço. Você não estava pertencendo ao lugar. A diretora deixou você fazer o que você queria fazer, mas na hora ali do vamos ver, deu o break. Eu acho que ela não acreditava que eu ia conseguir organizar aquilo sozinha. Isso é verdade. É aquele ponto, né? A falta de fé no aluno. Muitas vezes a gente olha... a gente já viu muito isso, não digo diretamente no Caramuru, mas a gente já viu muito isso de professor, de direção, até pessoas que não trabalham em educação desacreditar do adolescente. Vê o adolescente como alguém que só quer depredar as coisas, não construir. Você acha que isso afasta muito, Rafa, o aluno do... Porque, ao meu ver, é isso que a principal causa do aluno não estar dentro da escola hoje é a falta de participação dele. O que você pensa nisso? É como dizem os poetas, né? O jovem do Brasil nunca é levado a sério. Então, enfim, a gente aqui brinca, sorri, mas isso é uma questão muito delicada e muito importante, né? Porque a gente ouve sempre, né, aquele clichê que o jovem, ele é o futuro da nação. Desculpa, o jovem não é o futuro, o jovem é o presente dessa nação. A criança pode ser o futuro, né? Mas o jovem é o agora. É o jovem que vai decidir politicamente, economicamente, socialmente a nossa sociedade, né? Como vivemos em sociedade.
Trazendo um pouco agora essa questão, né, que você fez, de se você acha que falta, né, muito ver e considerar, que não é só ouvir, é ouvir e considerar, né, a voz, aqui no caso da escola, do estudante, né, ou no caso das políticas públicas no geral, dos jovens, falta muito isso. Eu, de fato, acho que os jovens não são levados a sério, né? E aí, na questão da educação, são algumas problemáticas. Então, a gente vê, primeiro, uma educação que, por mais que a gente se esforce e evolua na parte curricular, nos conteúdos, ela ainda está muito distante da realidade. Então, quando estudante, eu digo por ter sido estudante, né? Se tem um lugar que todos nós, qualquer pessoa do mundo já ocupou, é estudante. Né? Todo mundo nessa vida já foi estudante, então sabe muito bem do que estamos falando aqui. Sabe. Então, quando ele vê na escola o logaritmo, sei lá, eu sempre uso, coitada da matemática, eu sempre uso a matemática como exemplo. Sempre usa a crase, pra mim é uma coisa. O entendimento da crase. A Primeira Guerra Mundial. Eu sempre vou puxar o lado para humanas, né? E me desculpem, Tamo exatas, junto, mas Rafa. não tem como. O meu eu, ele é humano, tá lidando com humanas, mas quando você vê aquele conteúdo muito distante da sua realidade, eu acho que é difícil você se interessar, você se engajar naquele conteúdo, né? Então, primeira questão, acho que é o conteúdo, que ele é muito mais curricular e focado em vestibular e tal, do que formar para a vida, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu acho que a gente cobra muito dos nossos professores para que eles se reinventem, ensinem com as habilidades do século XXI, mas a gente continua tendo instituições de ensino superior que formam os nossos professores como formavam há 100 anos. Né? Então, a gente pede que eles ensinem uma coisa e a gente ensina eles, outra. forma esses professores de outra forma. Então, não tem muita lógica, né? Eu estou ali plantando laranja e quero colher banana. Não faz muito sentido. E aí vocês vão comentando comigo, viu? Porque eu sei que vocês viveram muito recentemente essa realidade que, infelizmente, ainda não mudou muito. Não, mas né? Avançamos. É uma verdade, eu falei da crase justamente por causa disso. O aluno entra na escola, ele entende que a crase, na verdade, é um acento, ele é uma junção de A, e aí ele já se perdeu todo, porque ele nem lembra o que é acento, o que é pontuação, já se perdeu todo, e ele não vai querer voltar pra escola, ele não vai querer estar ali de verdade. Falta muito, eu acho que a construção coletiva, né? A gente fala muito de construção coletiva, mas se faz muito pouco dela. É tudo que é construído é muito de cima para baixo. Acho que o que você falou foi pontual. O aluno cobra do professor, que também é cobrado da gestão, da secretaria. Só que o professor, o que ele aprendeu, foi o que a faculdade passou para ele. Que é o que ele está passando para o aluno. Então, se a faculdade ensinar para ele que aquela forma de passar na lousa, texto, e isso é prova, texto, prova, decora, acho que o professor ele acaba não sabendo o que fazer muito, sabe? Como se atualizar em algumas questões. Cabe o professor se atualizar também, sim, porém ele tem que ter aquele ensino já no ensino superior. E o ensino pro século XXI também, né? Que já tá... Acabou essa ideia de aluno atrás de aluno. 22, daqui a pouco a gente não aprendeu o 21 ainda. Então, acabou aquela ideia de aluno atrás de aluno, ouvindo o professor e pronto, né? Acho que isso tem que mudar, mas ainda bem que tem gente genial que colocou várias coisas. Um dos exemplos é o orçamento participativo, que eu sei que a Rafa atuou. Quer comentar um pouco com a gente, Rafa, que foi essa ideia que nós acabamos sendo impactados. Muito, por sinal. A gente conheceu um lado de gestão do Estado que a gente não conhecia. E foi muito legal, porque deu uma visão muito ampla. Tanto para mim, quanto pro Derek, pro Grêmio em geral. Acho que até pros alunos do Caramuru, que participaram muito com a gente. Acabou realmente fazendo a gente pertencer mesmo à escola. Exatamente. Agora unindo, então, né, a última pergunta com essa. Então aí, né, trazendo essa questão da escola, ela parece, né, a princípio os conteúdos são poucos práticos, pouco da nossa realidade, e de prática mesmo, né, você tem muito poucas iniciativas em que os professores conseguem, porque também, às vezes, uns têm acesso a conteúdos e ferramentas que outros não têm, então é muito diferente, né, muito heterogêneo. Isso é bom por um lado também,
mas de ensinar na prática, que eu acho que você aprende mais quando você vem com a teoria e com a prática, né? A teoria vem para trazer um pouco do conteúdo e a prática para você absorver, né? Assimilar um pouco mais esse conteúdo. A formação inicial dos professores está muito falha, a continuada, então, nem se comenta, né? Ainda aqui a rede estadual de São Paulo, eu acho que ainda está tendo algumas iniciativas bacanas, né? Porque tem a EFAP, que é a Escola de Formação de Professores, o Centro de Mídias, foi super rápido essa adaptação da secretaria para proporcionar Semana que vem a gente vai remoto. Semana que vem a gente vai estar aqui conversando com o Marcos. É sobre Sobre... Olha o spoiler. Tem que selecionar melhor, viu? Olha o spoiler de semana que vem, viu? Desculpa. Então, imagina. E aí, trazendo essa outra questão, que aí eu poderia dizer que seria o terceiro pilar, né, para que o aluno se mostre mais engajado, enfim, que a educação considere mais o estudante, é fazer com que ele se sinta parte, como escutando, considerando a sua opinião e fazendo com que ele seja parte da gestão da escola, né? Então, o orçamento participativo jovem, ele foi muito o que concretizou isso muito bem, né? Não adianta só eu dizer que existe toda uma estrutura da secretaria, diretoria de ensino, as unidades escolares, a escola é autônoma, porém tem que seguir a diretriz da secretaria. Não adianta só a gente falar isso, vocês têm que viver isso. Saber que estar na cadeira do gestor não é nada fácil, né? Então, seja na cadeira do diretor da escola ou diretora, ou da secretária de educação, né? Não é uma missão nada fácil, são vários pratinhos rodando que não podem parar de rodar. Então, lidar com orçamento público é uma responsabilidade muito grande, né? E isso vocês aprendem também com o orçamento participativo jovem, que em 2018, não sei como está agora, mas no lançamento do projeto, em 2018, ele significou 27 milhões, quase 27 milhões na mão de estudantes da rede estadual. Uau. Então, pensem que os estudantes decidiram sobre o dinheiro da população, né? Entre 27 milhões que veio do bolso de vocês, dos pais, dos tios, dos avós, e vocês tomaram essa decisão. Então, é uma responsabilidade muito grande, não é? Claro que é. Muito grande. Então, ensina muito pela prática. O projeto ele vem para auxiliar isso, para ensinar pela prática, né? Então, até a concepção dele foi democrática. Na concepção do projeto foi considerada a voz dos estudantes, funcionários, professores, diretores, pessoal das diretorias, técnicos de diversas coordenadorias da secretaria. Então, formou-se um grupo muito heterogêneo, né, de todos que estariam envolvidos nesse processo, desde a secretaria até a escola, para construir esse projeto. Então, o aluno começa a ver, o estudante, inclusive, um parênteses, a palavra aluno a gente não costumava usar mais no gestão democrática, nem nos grêmios. Por quê? Porque aluno, ele é como se fosse, né, é negação, então uma ausência de luz, como aquele ser que vai para a sala de aula sem conhecimento e vai ser iluminado pelo professor, pelo detentor do conhecimento. Isso era realidade há muitos anos, né? Porque o professor realmente que tinha esse conhecimento, que estudou a fundo tudo aquilo. Hoje em dia a gente sabe que você tem muito acesso à informação. Então o professor ele acaba sendo muito papel da mediação, né? E da monitoria. Ele é mais mediador do que detentor, né? Isso. E, enfim, demonstrar qual conteúdo é confiável, qual não é. Mudou-se um pouco em papel, então a gente usa mais o estudante, né? Então, o estudante enxerga as suas palavras, a sua linguagem, os seus elementos na concepção do projeto. Então, isso já começa a mudar, né? Primeiro que nasceu pelo pedido das reuniões que a gente fez nas diversas regiões do estado, com os gremistas. Tinha um momento que o secretário se reunia com os gremistas, em que se pediu o quê? Mais autonomia. Olha, eu fiz a campanha, prometi um monte de coisa, agora não tenho como fazer, porque eu não tenho dinheiro. E agora? Os meus colegas vão achar que eu sou mentiroso. Então, eles dizem, vocês querem que a gente ajude? Como é que a gente vai ajudar sem dinheiro? Né? Então, era um problema mesmo. Exatamente. O estudante quer participar mais da gestão da escola. Como que a gente vai fazer isso? Então, ligando tudo isso, nasceu o orçamento participativo jovem, né? E aí, na verdade, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Né? Então, agora é a minha vez. Olha, os entrevistados sendo entrevistados.
Eu queria que vocês dissessem. Eu acho que ninguém melhor do que vocês que participaram desse projeto, fizeram isso acontecer na escola, porque eu poderia pensar isso na secretaria, mas se vocês não fizessem isso na escola, de nada ia adiantar, né? O nosso trabalho lá na secretaria. Então eu queria ouvir vocês. O que isso significou para vocês? Não, mas... Foi efetivo? Como foi? Não, mas é muito bom porque a gente ia comentar justamente sobre isso. Eu dei o exemplo do orçamento participativo porque eu vi duas coisas geniais que eu acho que todo mundo esquece. Primeiro delas, chegou R$ 5.000 na mão de cada Grêmio. Eu desconheço o caso que o Grêmio falou, não, vamos usar esse dinheiro aqui, vamos guardar e fazer o que a gente quer. E a gente conversou com bastante Grêmio. Então, o primeiro ponto foi, o jovem hoje, o estudante não aluno, vamos falar estudante também, vamos acertar aqui. O estudante, ele tem essa visão de que ele é um todo, e ele pertence a esse um todo. E aí a gente viu resultados incríveis. Tem gente que ajudou a reformar a escola, tem gente que pintou cada sala de aula para tornar o ambiente mais agradável, tem gente fazendo plebiscito, tem gente que reuniu a escola inteira para ouvir. Então acho que um dos pontos muito importantes do projeto, além do financeiro, foi mostrar, olha, o jovem ele não tá ali besta, que nem muita gente vê o jovem é um bobo. Exatamente. Quando o orçamento participativo saiu, a gente saiu para conversar com pessoas fora da escola sobre isso. Falar, o que você acha do aluno manusear todo esse dinheiro com a escola? A gente vê como que o jovem é visto na sociedade. Vai usar tudo em bebida, vai usar tudo em droga, vai fazer tudo isso, vai fazer isso, vai fazer... E não foi o que aconteceu. Que é o que a gente tem hoje, gente em alto cargo falando, né? Tem alto cargo falando, exatamente. E quando começou o projeto, quando o dinheiro chegou, nós do Caramuru usamos para restaurar algumas partes da escola, usamos para comprar equipamentos novos para professores e nós fomos perguntar para outros grêmios, para outras escolas como que estava a situação lá. E, foi surpreendente, foi prazeroso ver que a visão que nós tínhamos... Muita gente tem também. Exatamente. Que não teve uma escola que a gente conversou que falou os alunos queriam gastar com tal coisa que é besteira, tipo, queriam comprar bebida. Não teve isso. Todo mundo soube usar de uma forma bem consciente. O segundo ponto muito importante é justamente esse que você falou. O jovem se sentiu parte da escola de novo. Ele começou a opinar de novo de como que eu quero minha escola. O aluno passa, se for em um período normal, ele passa 4, 5 horas dentro da escola. Se for em um período integral, 7, 8 horas, né? Então, o jovem, o estudante, passa ali muito tempo dentro da escola. Isso ajudou muito em inverter o jeito que a pirâmide é feita hoje, né? Porque vem de tudo de cima bem construidinho, o aluno engole, o estudante engole do jeito que tem que ser. E mudou. E o aluno viu isso. Acho que ninguém melhor para falar o que a escola precisa do que o próprio estudante. Porque é ele que tá recebendo. Então ele fala, acho que tal coisa é melhor do que isso, acho que isso é melhor do que tal coisa. Do que ao invés dele só receber. Eu acho que o aluno, o estudante tendo voz ativa, ele, como o Derek falou, ele se sente pertencente, ele vê que a escola é para ele e é dele, que ele faz parte daquilo. E isso daí impacta no resultado de vida. Rafa, antes da gente você vir, a gente colheu um depoimento aqui de um ex-gremista também, colega nosso, que a gente perguntou para ele como foi participar no Grêmio, porque eu acho que essa participação vai muito além de dentro da escola. Eu não sei se você vai conseguir ouvir. Vai sim, porque tá saindo aqui vai, no sistema. então tá. O Gabriel já preparou tudo. O técnico pensou em tudo. Porque a gente pensou justamente nisso. Como que essas atuações, mesmo dentro da escola, como que mudam a vida do aluno, né? E o nosso querido Davi de Move foi quem gravou pra gente. Pode soltar? Pode. Vou falar do Grêmio Estudante de Ação Jovem. Cara, foi os 2 melhores anos que eu já tive na escola, podemos dizer assim. Foi onde eu fiz amizades que eu irei levar para a vida inteira. Eu espero levar para a vida inteira. Foi um lugar onde
eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Foi um lugar que me mudou bastante, que me fez ver coisas com os outros olhos diferentes, me fez ajudar pessoas, me fez ter uma perspectiva diferente da vida, uma opinião diferente. Toda vez que a gente tinha reunião para discutir de algo era algo surreal, porque cada um tinha uma opinião e juntos decidimos o que era melhor para todo mundo, não só para a gente, mas para todos. E foi uma experiência incrível que não tem como descrever em palavras, só vivendo mesmo, que você vai sentir essa sensação de o que é viver o Grêmio. Foi, por mais que eu peguei só o finalzinho do Grêmio, foi dos 2 anos mais legais que eu já tive, com as melhores pessoas que eu conheci, que eu pude conhecer. Foi incrível, mudou bastante minha vida e espero ter mudado bastante a vida dos outros também, porque é, eu acho que é para isso que um Grêmio serve, para mudar a vida da escola, com um conjunto de alunos tentando fazer o bem, não só para ficar colocando música no pátio. E eu acredito que um bom Grêmio, como a Ação Jovem foi, tem que ter do jeito que ele foi. Não precisa ser exatamente igual, mas pegar um grupo de jovens que se discordam, mas que no fundo gostam do outro e que concordam um com o outro e que vão chegar ao conjunto para melhorar a escola. Eu acho que isso resume um pouquinho do que é o Grêmio, né? O Davi chora um pouco pra falar, Muito tadinho. bom. Ele se emociona, mas é isso, porque eu quis pegar o depoimento dele porque ele era um aluno que ele tava vendo em muita dificuldade dentro da escola, ele tava problema até mesmo com a família, ele tava tendo muita dificuldade, tava indo bastante pra diretoria. E aí quando começou a participar de Grêmio, a vida desse Foi uma aluno mudança mudou. drástica. Ele começou a ser muito participativo. As pessoas ao redor dele começaram a notar essa diferença. Acredito que pelo que eu vi dele, ele descobriu talentos. A gente tava, eu lembro até um dia que a gente tava apanhando com a câmera fotográfica, ele chegou, ele pegou e falou, não, faz assim, 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 hein? E a câmera funcionou na hora. A gente ficou tipo, nossa, a gente tá uns 3 meses tentando mexer nisso. Então quer dizer, e aí sempre fica a minha dúvida, o melhor pianista do mundo talvez nunca tenha nem encostado em um piano, porque ele talvez nem tenha tido a chance de encostar num piano. Por isso que ele não foi descoberto. Eu acho que a escola é o lugar para se descobrir esses talentos, para se descobrir o melhor de cada um. Acho que se a escola for bem administrada, se for um lugar onde o aluno participa mesmo, onde o estudante participa mesmo, ele vai tirar o melhor dele e a gente tem impacto no dia a dia da pessoa, no dia a dia do aluno. Eu estava lendo, saiu uma notícia no dia 1, anteontem. Hoje a gente está gravando, é uma terça-feira. Segunda-feira, eu tô perdido no dia. Que por ano o impacto dos alunos que não estudam é de 215 bilhões de reais na economia. Então quer dizer, olha o tanto até mesmo financeiramente que uma escola mal administrada leva para o país. 215 bilhões é um dinheiro que a gente nunca vai nem sonhar em chegar perto. O Derek comentou que uma escola bem administrada, com a participação do aluno, muda a vida do aluno. O Davi mesmo mostrou o depoimento dele, falou. E
eu posso me usar como exemplo, porque foi na escola que eu me achei. Foi graças à escola que eu comecei a gostar de mexer com equipamento de som. A história é até muito engraçada, eu falo pra todo mundo que o professor chegou, o professor Adilson, né? O grande professor Adilson. Ou bonito. O bonito, o grande amigo nosso. Ai, o bonito! Beijo, bonito! Ele chegou em mim um dia e falou, Gabriel, dá pra colocar 2 microfones numa caixa de som? Eu falei, ó, acho que dá, acho que eu consigo. 2 microfones, acho que tem a mesa de som, dá pra fazer, nunca mexi, mas dá pra aprender. Ele falou, não, tá bom, vai vir uma banda aí, você tem 1 hora pra montar tudo. Eu fiquei, tipo... Tadinho. Aí a gente ficou, eu e a banda, a gente até atrasou, a gente ficou 1h30 tentando descobrir como que funcionavam as coisas. Mas Foi triste. Mas aquele dali pra frente foi só paixão. Eu descobri minha paixão pela educação também, tanto que ano que vem eu vou começar minha faculdade de História pra dar aula. E sabe, eu descobri uma paixão pela área técnica, pela área audiovisual e descobri minha paixão pela educação graças à escola, graças ao professor Adilson, à professora Natália e muitos outros professores que passaram pela minha vida e mostraram que o que eu sei é bom e que eu posso fazer mais. E eu acho também que o próprio professor ele se sente mais estimulado quando o aluno está participando. Eu acho que a maior decepção do professor é entrar na sala, falar para o aluno ele não interagir de volta. Eu vejo muito. A gente tem o caso da nossa professora Inês, que é a nossa professora de arte. Eu sou um traste para artes, não desenho nada. Aqui, ó. Mas ela é uma professora que sempre tá ali, sempre forçando para que... A gente desenhou... Eu nunca imaginaria que eu desenharia a Mona Lisa. E ela fez a gente conseguir desenhar a Mona Lisa. E eu vejo... Ela é uma professora que foi ficando mais feliz com o tempo, porque ela sempre forçou, quis que o aluno participasse, ela sempre teve essa garra. Mas tem muitos professores que desistem no meio do caminho, porque falam, eu tento, o aluno não quer... Tá bom, tô ganhando meu salário, tipo, pra mim não muda. Mas daí quando o próprio professor entra e vê que a sala tá participativa, que a sala pergunta, que constrói junto, que você tem a devolutiva do aluno, o próprio professor se sente mais estimulado. Que aí Com certeza. vai acarretando, não tem como... É a mesma coisa, a gente tá aqui no podcast, por exemplo, né? E se a gente tá aqui falando e ninguém ouve isso aqui? Então, a gente vai ficar o quê? Muito triste e desmotivado. É a mesma coisa. Exatamente. O retorno do professor é o mesmo. Exatamente. Eu acho que essa participação do aluno é muito importante nisso também. E além disso, eu acho que... Imagina o seguinte. O aluno que pegou a nossa gestão. Ele sabia que ele podia chegar em mim, podia chegar no Gabriel, podia chegar no Vitor, podia chegar no Davi e falar, olha, vocês prometeram tal coisa e não fizeram. Ou então, olha, vocês fizeram tal coisa, deu certo, parabéns. A gente ouviu muita devolutiva negativa, ouviu muita devolutiva positiva também. Isso é bom, porque o aluno aprendeu a cobrar. E isso ele leva de dentro da escola pro dia a dia na política. Então, olha como além do Grêmio ajudar dentro da escola, ele também ajuda lá fora. Sim. Porque aí ele não vai ver o vereador que aparece a cada 4 anos, reforma uma pracinha e depois some de novo. Ele vai cobrar, ele vai falar, pera lá, por que você não fez? Exatamente. Eu vi gente fazendo já, eu vi como é que funciona, então até mesmo eu participei da gestão de dinheiro. Olha que coisa. Eu mexi com 5 mil reais e sei como é que foi. Por que você tá com mais aí e não tá fazendo? Exatamente. Tanto que acredito que o Derek tenha ouvido muito isso de mãe, de pai. Conversando com pais, amigos, de família, tava eu não sei que escola colocar meu filho. E quando eu comentava do Caramuru, eu falava, nossa, tô ouvindo muito bem dessa escola, tô ouvindo muito bem do Caramuru, tô falando que a gestão é muito boa, que os alunos estão sempre muito participativos, e isso é muito legal de ouvir. Que significa que a gente fez um bom trabalho, que a gestão fez um bom trabalho, que os professores estão fazendo um bom trabalho, e que o retorno está sendo positivo, que os alunos estão gostando e que os alunos estão mudando sua visão de mundo para algo melhor. Eu acho que isso tem muito lugar. Nossa, desculpa de não ter convidado você, Rafa. Nós fizemos o último encontro de Grêmio. Rafa me cobra até hoje. Isso eu não vou perdoar. Jamais. Em minha defesa, eu fiquei sabendo desse encontro 2 dias antes. O João Cury foi grande João Cury. Grande João né? Cury.
porque nossa, Estava mais melhor de tudo que representada. João Coreia é um gênio. É, E ali a gente viu também muitos outros casos de aluno. Então eu acho que o Estado ele tem que voltar a investir em Grêmio. Eu acho que Sim. dar voz e vez ao aluno, porque eu acho que tudo que é construído em comunidade são 5 pilares. Primeiro a pessoa questiona, depois ela é ouvida, depois ela começa a participar e ela pertence ao local, ela constrói e depois ela melhora. Então tudo, absolutamente tudo que envolve comunidade é assim. Eu falo isso que eu também dou aula na igreja, eu sou catequista, e eu vejo, o jovem entra, ele começa a questionar, depois ele começa a ouvir, ele passa a pertencer, ele começa a participar de grupo de jovem, ele começa a participar de ajuda em sopão, ajuda à distribuição de cesta básica, e aí ele até começa a opinar e melhorar aquilo. Então ainda falta um pouco isso na educação. Acho que falta esse olhar que nós tivemos uma gestão muito bacana, tanto dos nossos diretores, quanto o secretário, que no caso de João Cury foi uma pessoa de visão, então, você, Rafa, que estava lá. Então, uma equipe tão boa, a gente deu muita sorte nisso, e ver que dá certo. Exatamente, a gente está vendo, nós vimos de perto que tem pessoas que não são mais igual antigamente, quando eu não queria falar, não, você está aqui para aprender, você não está aqui para falar, você não está aqui para questionar. É muito gratificante ver que existem pessoas que falam o que você precisa, o que você quer para a escola, o que você acha que é melhor para a escola. Você acha que assim é melhor? Um professor que chega na sala e fala, galera, vamos todo mundo sentar no chão hoje, vamos fazer uma conversa dinâmica, todo mundo senta em roda, hoje eu vou ouvir vocês. Acho que eu, o Derek, vimos o Vitor, o Davi, as meninas do Grêmio também. Nós vimos muito de perto isso. Professores, gestão, secretaria, todo mundo se importando com o aluno. E isso é muito gratificante porque a gente vê que o futuro, se continuar assim, está bem guardado. E dá certo, Com né? certeza. Derek, você chegou na chave. Era exatamente o que eu ia dizer. A escola, o Grêmio, enfim, nada mais é que viver em comunidade. A gente tem que aprender a viver em comunidade, né? Então a escola está ali, não é para ser feita só pelo estudante, nem só pelo professor, nem só pelo diretor ou diretora da escola. Está ali para ser feito por todos esses, né? Inclusive aquele segmento que raramente a gente para escutar, né? Que são os demais servidores da escola, né? Tanto quanto diretor e professor, coordenador pedagógico, né? Temos ali os funcionários da administração, da limpeza, da merenda, né? Então a escola é uma comunidade construída por todos esses atores, né? Quando um não é ouvido, quando um não é considerado, alguma coisa vai falhar, né? A engrenagem não vai se colocar para rodar, né? Então a gente tem que escutar todos têm que participar dessa gestão. Enquanto faltar uma perninha, estaremos perneta. Né? A comunidade não vai caminhar, ela estará perneta. Rafaela tá afiadíssima hoje. Hoje ela tá afiada. Rafaela tá afiadíssima hoje. Tá pronta para ir fazer campanha. Só que não. Eu gosto mais dos bastidores. E agora a Rafa vai... Eu sei, hoje, infelizmente, o número de gente que aposta em Grêmio, eu vejo que diminuiu muito, mas Rafaela vai contar uma novidade aqui pra gente. Opa! O Gabriel não sabe ainda. Primeira mão essa notícia, Rafa? Ou não? Primeira mão. Olha só. Publicada em primeira mão. Podcast atualizando, trazendo os babados em primeira mão. Vai lá. Os babados, né? Bom, gente, é o seguinte. Sabemos que, assim, o Grêmio, né, ele é uma instituição representativa dos estudantes e é uma instância livre, autônoma, né, inclusive com uma legislação federal e aqui no nosso caso estadual, né, dando esse direito ao estudante de se organizar em entidades gremistas, né. Pensando nisso, a gente sabe que temos pecado como poder público, né, tudo bem, agora não sou mais poder público, mas enquanto estava, não tínhamos ainda como fazer uma formação, né, para os grêmios estudantis. Sempre foi o sonho, acredito que de muitos de vocês, mas meu e da Soninha também, a gente fica frustrada que a gente foi atrás, buscou de uma formação para os grêmios e a gente ainda não havia encontrado, né?
Agora eu estou em outra instituição, em outra instância, vamos dizer assim, né? É como se fosse um terceiro setor. Né? Na verdade, a gente diz que não existe muito terceiro setor, porém, hoje eu estou atuando na oficina municipal, que é uma escola de cidadania e gestão pública. Democratiza o acesso à educação política a todo e qualquer cidadão. Então, temos na sala pré-candidatos a vereadores, assim, sabe? Na mesma sala que cidadãos comuns, né? E a gente sabe que o Grêmio acaba despertando muito isso, né, em alguns estudantes, sabe? Você não acha, Derek? Eu acho. Despertando para essa vontade de se candidatar. Daqui a pouquinho eu vou político. comentar sobre isso. Daqui a pouco aí. Olha, hoje tá sendo A bombástico. Rafaela tá afiadíssima, A meu segunda Deus. edição do Atualizando tá. Veja! Pensando nisso, a oficina municipal, né, ela pensou, poxa, a gente vem trazendo tanta formação política, né, a tantos atores, tantas pessoas, por que não a gente pensar nisso para os grêmios estudantis? Né? Então teremos, em agosto, um programa de formação para grêmios estudantis, a partir da oficina municipal. Olha só! Show de E bola! vocês, claro, vão saber em primeira mão, assim, com a inscrição. Gostei das palminhas. Palminhas, tem que ter palminhas. Tem que ter palma desse tipo de coisa. Muito bom, uhul. Não sei Parabéns, vocês, Rafa. mas esse foi um momento muito emocionante na minha Muito, vida, né? Eu chorei na frente do meu chefe, foi uma coisa assim, um pouco vergonhosa. Mas pelos grêmios, né, como Sônia e eu costumamos chamar os nossos meninos, a gente faz tudo, né? Onde quer que a gente esteja, a nossa missão sempre vai ser o Grêmio Estudantil. Então, onde eu puder levar a palavra Grêmio Estudantil, eu levarei. É muito Aí, importante. onde eu não puder levar, não é um bom lugar para eu estar. Então, em agosto, vou enviar para vocês, né, assim que abrir as inscrições. Mas fiquem de olho, sigam @oficina municipal no Instagram, no Facebook, que assim que abrirem as inscrições, a gente vai divulgar lá. Muito show. Né? Então, vai ser um curso super bacana. Se eu não estou enganada, de 20 ou 30 horas. Serão, assim, tipo, 7 aulas. Curso né? presencial, Sobre Rafa? o quê? Não, online. Online. Estamos no meio da pandemia. Oh, Pelo amor de Deus. Não, mas... Não, tá certo, tem que confirmar, né? Vai ser- que semana que vem passa a pandemia. não Vai sabe? que semana que vem eles mandam uma Ai, nuvem de tô ansiosa. vacina. Então, vai ser tudo online, é gratuito, todos os cursos da oficina são gratuitos, né? São todos financiados pela Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã, do governo alemão, né? Então, eles financiam essa formação em educação política e agora, como foco, o nosso público será os grêmios estudantis, né? Em que formato? A gente vai trazer um pouco de educação, assim, iniciação política, né? Bem resumidamente, Que eu acho mas importantíssimo. trazendo essa consciência. Oi? Eu acho importantíssimo. Não, pode... Super, você não acha? Não é? Eu acho Deve que, concordar comigo depois. Olha, eu acho que tem muito gremista essa- que devia ser vereador. essa não é a única notícia bombástica do dia. Temos mais uma logo Rafa tá me mais. mandando indireta aqui, ó. Então eu vou comentar. Eu sou pré-candidato a vereador aqui da cidade de São Paulo pelo 23 Cidadania. Estarei terça-feira que vem, dia 21 às 8 horas, lá no Instagram do Cidadania 23, conversando sobre a atuação do jovem na política e conversando também sobre minha pré-candidatura, que acredito justamente nisso. A educação transformando as pessoas transformando o mundo, como diria Paulo Freire, e acreditando nessa ideia de comunidade, todo mundo construindo junto uma construção coletiva. Conto com a audiência de todo mundo lá, dia 21, terça-feira, às 8 horas, no Insta do 23 Cidadania. Show de bola. Então hoje foi um dia Foi. bombástico para todo mundo. Rafaela super afiada aqui. Olha, vou ser sincero, Rafa, eu tô desnorteado com essa notícia que você deu dos grêmios. Olha, não tava esperando. Ah, e tem uma notícia boa dentro dessa outra. Tem né? notícia boa, tem para notícia grêmios, boa. Para atuais gremistas e E ex-gremistas. ex-gremistas. Ó, que show venham de participar. bola. Muito bom. Show de Não, bola. muito bom.
Rafa, obrigado por ter participado com a gente. Obrigado, Rafa. Foi um prazer ter você aqui. Um assunto que a gente ama tanto, né? Acho que nós três, Muito demais. nós três dividimos esse gosto de um jeito... Logo, logo teremos, quem sabe, uma secretária de educação aí. Olha, eu Acho apoio, hein? Ai, Daqui a, Deus te ouça. daqui a alguns anos, Derek governador, Rafaela Burke secretário de educação. eu apoio essa ideia. Opa! Rafa, brigadão mesmo. Obrigado, Rafa. Obrigada a vocês, meninas. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder falar com vocês. Sempre que vocês quiserem, precisarem, estou à disposição. Né? Como eu falei, Grêmio é o meu assunto de vida. Então, o que vocês precisarem, contem comigo. E eu quero aqui só deixar um último recado, assim, jovens adultos, jovens crianças, jovens há mais tempo, jovens há menos tempo. Não desistam dos seus sonhos. Vocês têm capacidade, vocês podem fazer. Quem pode lutar são vocês, né? O nosso futuro, o nosso presente está na mão de vocês. Então, por favor, não desistam, né? Continuem aí lutando pela sua escola, pela sua praça, pelas organizações culturais, esportivas, mas lutem, não desistam e sempre corram atrás de seus sonhos, né? Assim como a gente está vendo aqui como exemplo, Derek e Gabriel, que foram atrás, né, dos seus sonhos e estão realizando. E é isso, gente. Contem sempre comigo. Foi um super prazer estar com vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Então, semana que vem a gente vai estar conversando com Marcos Barros, que ajudou a desenvolver o aplicativo agora para... É um chato, não manja nada de tecnologia. não entende nada, né? Antipática. Vai estar conversando com a gente sobre tecnologia da educação e como foi para a Sedu, que está trabalhando durante a época de pandemia. Sai toda terça-feira? Toda terça-feira. Toda terça-feira. Foi super legal conversar com você, Rafa. Você é uma pessoa incrível, super entendida do assunto que a gente abordou. Um amorzinho de hoje. pessoa, né? Vocês que são. Um amor de pessoa, realmente. Meu coração até bate mais forte. A gente vai deixar as redes sociais da Rafaela embaixo para quem quiser Exatamente. seguir ela. Vamos deixar também da Oficina Municipal. Muito obrigada. Para quem curte lá a página. Tem site também, né, Rafa? Tem o site. Deixar o site da oficinamunicipal.org.br. Tá bom. Isso aí. Acho que é isso, galera. Esse foi mais um podcast atualizando o seu podcast semanal. Eu sou o Gabriel Marino. Eu sou o Derek Mello. Não se esqueça de deixar o like embaixo, comentário, compartilhar e marcar todo mundo. Agradecer mais uma vez a presença da Rafaela por ter dado o seu tempo um pouquinho pra gente, pra conversar sobre Grêmios. Obrigado, Rafa. E até a Obrigada a próxima, vocês. gente. Até a próxima, galera. Valeu!